Na figura seguinte, os dois blocos A e B têm massas iguais. São desprezíveis as massas dos fios e da polia, e esta pode girar sem atrito. O menor valor do coeficiente de atrito estático entre o plano inclinado de alfa em relação à horizontal e o bloco B, para que o sistema não escorregue, é... Então, basicamente ele quer a situação de equilíbrio, né? Então a gente tem que traçar as forças e fazer a situação de equilíbrio. Mas primeiro, eu tenho que saber se o bloco A vai descer, se ele vai subir, o que ele tende a fazer. Então primeiro eu tenho minha força peso aqui, que eu vou decompor ela nesse eixo e nesse eixo. Não vai ficar um desenho perfeito. Basicamente isso. E aqui seria o alfa, né, certo? Então aqui seria, como está do lado do alfa, peso cosseno de alfa. Lembrando que o peso de A é igual ao peso de B, que é igual a P. Vou considerar isso aqui. E descendo eu vou ter peso vezes o seno de alfa. Aqui eu vou ter a normal. E aqui eu vou ter a tração. Em A eu tenho o peso de A, que é P, e a tração. Então eu vou calcular quanto o peso. Eu já sei que é P, né? E eu tenho o peso seno de alfa. Que é aí que entra. Que esse peso seno de alfa, ele vai ser menor que o peso normal. Então o peso ele é maior que o peso de seno de alfa. Porque esse alfa aqui, se você for ver, ele é um ângulo agudo, né? Então ele está entre... Não pode ser 90, ele é menor que 90 e maior que 0. Ou seja, o ângulo aqui, ele está aí entre 0 e 90. E não poderia ser nem o seno completo, não poderia ser 0 e nem pode ser 1. Então ele estaria entre 0 e 1, então seria uma fração. Peso vezes essa fração daria um valor menor que o peso normal, sem nada. Então o peso é maior que o peso seno de alfa. E aí daqui é só fazer a condição de equilíbrio. Agora, também, né, como eu estou vendo aqui que o peso ele é maior que o peso de seno, esse A vai descer, ele tenta descer, e o B sobe a rampa. Então aqui eu tenho a força de atrito ainda, certo? Então a força de atrito ela está contra o movimento, então ela vai estar aqui, ó, junto com o peso seno de alfa. Então aqui eu tenho o FAT. Beleza, agora eu tenho a condição de equilíbrio. Para o bloco A. Para o bloco A o equilíbrio é o que? É o peso igual a tração. Para o bloco B, na horizontal, assim, nessa horizontal deitada, não é horizontal, seria o peso seno de alfa mais o FAT igual a tração. Só que a tração é igual ao peso. Então eu já vou jogar aqui. P seno de alfa mais μ vezes a normal é igual ao peso. Só que aí eu tenho aqui a normal. Na vertical está em equilíbrio. Então a normal é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Vou substituir a normal aqui. Então eu vou ter peso vezes o seno de alfa mais μ vezes peso cosseno de alfa é igual ao peso. Eu vou dividir todo mundo por P, né? Pelo peso. Aí eu vou ter seno de alfa mais μ cosseno de alfa igual a 1. Vou passar o seno para lá. μ cosseno de alfa é igual a 1 menos seno de alfa. Passo o cosseno de alfa dividindo. μ é igual a 1 menos seno de alfa sobre cosseno de alfa. Que aí bate com a alternativa A, que é exatamente o que ele quer. Né? Que é o menor valor do coeficiente de atrito estático para que o sistema do bloco B não escorregue. Então é exatamente esse valor.